Fracasso é a live de hoje. Nós trazemos aqui comportamentos da mulher de negócio. O meu trabalho é ajudar mulheres a construir as suas carreiras, viver no mundo digital. Eu desde 2014 eu trabalho exclusivamente na internet para poder ficar com a minha filha, para poder ter mais tempo para as minhas questões, para poder ajudar mais pessoas, escalar o meu negócio. E o campo emocional ele é responsável sim pelo sucesso e pelo fracasso do nosso negócio. Não existe um negócio bem sucedido se o campo emocional estiver debilitado. Então por isso que eu trago aqui diversas lives falando sobre o emocional, para que nós possamos subir os degraus e alcançar o extraordinary dentro da nossa carreira. Prilins, que benção! Deixa eu colocar aqui fracasso, vai ser o nome da nossa live. Fracasso, o diagnóstico, porque o fracasso, quantas vezes na vida da gente a gente não se sentiu fracassado? Eu vou falar por mim, eu não vou falar pelas pessoas, eu vou falar por mim. Essa daqui é uma aula que eu preparei especialmente para os momentos de dificuldade que nós temos, porque quando nós nos sentimos fracassados, isso o que? Atrapalha todo o processo. Então quando nós não estamos nos sentindo bem, o que acontece? Diminui todas as possibilidades. A gente se sente desanimado, a gente não acredita na gente, a gente tem problema de autoconfiança, de autoestima, e isso atrapalha... deixa eu fixar aqui. E isso atrapalha todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu que trabalho exclusivamente aqui na internet desde 2014, hoje eu tenho uma mentoria chamada VDM, que é Vida de Mentora, que ajuda mulheres do mundo todo a construir as suas carreiras na internet. Por quê? Porque a internet é a maneira mais eficiente de escalar o seu negócio. Se eu tenho um produto físico, eu tenho custos sobre aquilo. Se eu tenho um problema digital, eu tenho a preparação, o custo daquilo que tem, porque todo negócio necessita de investimento, mas eu tenho um poder de escalar muito maior. Então eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais, de atender muito mais pessoas e de ajudar muito mais pessoas. Porque eu não estou falando só do âmbito financeiro. Amo ganhar dinheiro. E se eu não ganho dinheiro, tem alguma coisa errada. Porque se eu trabalho com o que eu amo, e não tô ganhando dinheiro, tem alguma coisa de errado. E nós crescemos achando... muitas vezes a gente tem dificuldade de ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ter uma intimidade com o dinheiro. O dinheiro é sujo. Lava a mão que o dinheiro é sujo. Né? Ou então, papai nunca tá em casa porque o papai tá trabalhando para ganhar dinheiro. Então, muitas vezes a gente cresce com o senso de não merecimento e com a questão do dinheiro ser uma coisa ruim. E muitas vezes a gente nem sabe. Então eu precisei cair muito, eu precisei para estudar muito, para identificar a minha dificuldade que eu tinha de intimidade com o dinheiro. Um dia papai virou para mim e falou assim: você é Madre Teresa de Calcutá. E eu ainda tenho minhas questões de Madre Teresa de Calcutá, mas hoje mesmo eu vou demitir uma aluna. Vou demitir. Por quê? Porque não tem comprometimento. E é assim que a gente tem que fazer. Quando nós somos sérios no nosso trabalho, a gente tem as nossas questões, nosso posicionamento com quem nós somos, a gente voa. E aí o que acontece? Parece que o inimigo junta a gente, sabe com o quê? Junta com umas pessoas rastejando pra gente ter que descer do nível dela. E a gente vai. Porque a gente tem tanto medo de não ter mais dinheiro, a gente tem tanto medo de não vir mais. Não, eu tenho que fechar com esse cliente, porque esse cliente, se ele for embora, eu não sei quando vai vir outro. Isso é uma mentalidade. Então, o fracasso, ele está literalmente ligado às nossas questões emocionais, as nossas questões que vêm desde a infância, e eu trago os pontos originais das nossas dores, dos nossos conflitos, para que nós possamos subir de nível na nossa carreira. Fazer um negócio, vender um negócio é fácil, mas todas as complicações que tem nesse meio são de âmbito emocional. Então não adianta eu só trazer técnica aqui, porque as pessoas não aplicam as técnicas se o emocional tiver bagulho loucão. Eu falo isso por mim mesma. Quantas vezes eu me senti fracassada e, na verdade, quantas vezes eu quebrei dentro do meu negócio, quantas vezes eu caí e eu falo, eu preciso quebrar logo, porque o quanto eu vou aprender com essas quedas. Não existe um milionário, um trilhardário, um cara extraordinariamente ou mulher extraordinariamente grande que não tenha falido, que não tenha quebrado. Então nós precisamos quebrar logo. Vamos torcer pra gente quebrar logo? Vamos fazer um ola pra quebrar logo? Porque o fracasso não é um diagnóstico. Firmou? O fracasso não é um diagnóstico. Quantas vezes a gente já deve ter falado, por exemplo, nossa, eu fracassei nisso.
né? Como se fosse um diagnóstico daquilo. O fracasso, ele não é o fim. O fracasso, ele é um ponto, ele é um passo, né? Eu fracassei nessa situação. E o que eu vou fazer? O fracasso, ele não é a linha de chegada. E nós temos a sensação de que é a linha de chegada. Eu fracassei nisso. E, na verdade, já começa errado daí. O que é o fracasso? É a falta de êxito. Eu gosto de sempre trazer a definição, né? Sempre trazer a definição para a gente entender. A falta de êxito. Não obter o que se pretendia. Eu vou fazer um negócio, eu vou fazer um programa, eu vou fazer um produto, eu vou lançar alguma coisa. Eu tenho essa pretensão. E quando eu não alcanço, eu fracassei. E na verdade não, o fracasso, ele não é a linha de chegada. O fracasso, ele é um ponto de partida, inclusive. Nossa, eu fui profundo agora. O fracasso não é a linha de chegada. O fracasso é o ponto de partida. Eu já quebrei, graças a Deus. Quem não quebrou, quem não caiu, ainda não chegou a hora de subir. Ainda não chegou a hora de crescer, porque precisa dar uma quebrada, precisa dar uma afundada. Porque quando a gente afunda, a gente vai para outros tipos de conhecimento. O cérebro da gente, eu como cientista comportamental, analista comportamental, pesquisadora comportamental, venho trazer aqui também ciência. Eu gosto muito de trazer aqui números. O cérebro da gente, ele tem percepção apenas por aquilo que a gente já ouviu, já viu, já tocou, já sentiu, só. Isso é toda a aprendizagem que a gente tem. Toda maneira que a gente tem de comunicação é sobre algo que a gente, de alguma forma, já teve contato. Então, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, tudo que eu li, tudo que eu comi, tudo que eu toquei, é aquilo que eu tenho como percepção de conhecimento. Então, quando a gente vira e fala assim, nossa, eu já tentei de tudo, Tati, eu não vou. Olha a paciência da mentora no dia de hoje. Houston, vamos ver, vamos continuar aqui. Que a função da gente é uma e o inimigo tenta e a gente não permite. Tudo que acontece na vida da gente é só pela percepção do que a gente tem. Se a gente tentou e não conseguiu, é porque a gente precisa de novos conhecimentos. Por isso que as mentorias são o futuro. As mentorias são o futuro, porque a pessoa ela vai ensinar exatamente aquilo. E ser mentor é a melhor parte do mundo, porque a gente é pago para dizer a verdade. Mas eu não quero falar de mentoria, eu quero falar de fracasso. O fracasso não é o ponto de chegada. O fracasso é o ponto de partida. Porque quando a gente cai, a gente percebe que tudo aquilo que a gente conhecia já foi, a gente precisa de novos conhecimentos. É quando a gente vai conhecer novas pessoas, ler novos livros, ver novos filmes, assistir novos cursos, buscar novos conhecimentos. E aí que a gente expande. Então o fracasso, ele não é o ponto de chegada. O fracasso, ele é o ponto de partida. Quando eu iniciei a minha carreira, que foi em 2012, eu iniciei como coach de relacionamento. Eu tive a oportunidade de ingressar num lugar extraordinário, onde eu tive oportunidades incríveis. Eu apareci no CQC, na Veja, na Marie Claire. Eu tive oportunidades incríveis, só que não era o que meu coração queria. Mas eu tinha aquele processo, eu tinha que passar por aquilo. E aí, em 2014, eu me tornei uma empreendedora digital. Ou seja, eu saí daquele ambiente com muita luz, com a glória do Senhor, mas eu falei, não, eu vou palestrar pelo Brasil todo. E nisso eu comecei a palestrar pelo Brasil todo, e só que levar um palestrante é muito caro, você pagar todas as despesas do palestrante. E aí começou a cair. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque eu só sei fazer isso. Então, o que eu fui fazer? Eu vim pra internet, falei, vou vender minhas consultorias online. Vou atender gente do mundo todo online. Eu marco na época era... eu não lembro qual era o nome daquele aplicativo lá. Que você marcava com a pessoa e você via a pessoa na câmera. Eu comecei a fazer isso em 2014. Porque eu tive que buscar novos conhecimentos. Porque eu tava caindo. Então, meu custo de vida era aqui e eu tava ganhando aqui. Então, eu comecei a buscar novos conhecimentos. Por quê? Porque eu estava falindo. Se não fosse essa falência na época, eu não teria aprendido novas habilidades, não teria conhecido pessoas do mundo todo, não teria ajudado pessoas do mundo todo. Isso em 2014. Quando deu 2018, eu falei, eu não quero mais ser coach de relacionamento, eu não quero mais trabalhar com relacionamento, eu não quero mais cuidar do relacionamento das pessoas. Isso 6.000 pessoas já tinham passado pela minha vida. E aí eu fui me formar, eu fui fazer cursos, eu fui fazer formações em processo, em desenvolvimento humano.
Então eu fui fazer formação de coach, eu fui fazer formação de analista comportamental. Por que eu tô contando essa história? Porque eu só fui procurar essas novas possibilidades porque eu tava na meleca. Eu não tava bem. Eu não tava bem. Porque quando a gente tá bem, a gente se mantém. Ah, eu tô ganhando meu saláriozinho, podia ter melhor, mas eu tô ganhando ali. Tá bom pra mim. E a gente não percebe que a gente precisa de muito mais porque a gente tá confortável. Quando a gente começa a ir pra lona mesmo, pro chão, a gente começa a cavar mesmo, a ir lá pro fundo do poço, é que a gente vai buscar na ira novas possibilidades. Então eu sou tão grata por um dia ter entrado em pânico e buscado outra coisa, e no outro dia, na outra possibilidade, eu recomeçar. Então é a terceira vez que eu estou recomeçando, dentro do mesmo processo. Então eu não mudei o meu sonho. O meu sonho é transmitir, é treinar pessoas, é ajudar pessoas no mundo todo. Eu posso mudar 500 vezes, não vou mudar mais, porque a carreira era realmente onde eu tinha que estar. Mas eu precisei cair muitas vezes. E aí, nesse ano, em maio, eu tomei a decisão de migrar de desenvolvimento humano para carreira, porque o meu emocional estava abaladíssimo, então eu precisei ir para o fundo do poço. Senão eu ficaria lá para o resto da minha vida. Então, o fracasso, ele não é a chegada, ele é o ponto de partida. Então, quando eu fracassei como coach de relacionamento, quando eu fracassei como palestrante, eu migrei, fui aprender habilidades no digital. Quando aconteceu a pandemia em 2020, que todo mundo teve que vir para o digital, eu já tinha 6 anos de experiência. Eu só sentei a minha bunda na cadeira e continuei a trabalhar. Quando a grande maioria das pessoas do mundo tiveram que desenvolver essa habilidade, que é difícil, não é fácil. Contanto que eu tive que ir atrás de curso e chorava. Os meus primeiros vídeos eu chorava. Eu tinha que enxugar a lágrima e vinha, mas eu chorava. Então, todas as vezes que a gente cai, a gente cresce. Todas as vezes que a gente fracassa, não é o diagnóstico, não é o ponto de chegada, é definitivamente o ponto de partida. Então, definição de fracasso é não obter o que se pretendia. Definição de fracasso é falta de êxito, derrota naquela batalha e não na guerra. O Senhor nos prepara para grandes batalhas, porque nós como herdeiros do reino, nós não viemos para batalhinha pequena. Então o que acontece? Acontece uma batalhinha pequena, a gente considera ela uma batalha de titãs, e aí dá ruim, nós não estamos preparados para grandes vitórias. Como que eu vou me preparar para atender 100 mil pessoas se eu não dou conta de 100 pessoas? Então, realmente, é muito difícil o nosso tempo não ser o tempo de Deus, mas o Senhor, Ele nos prepara para grandes vitórias. Então, essas pequenas derrotas nos causam muitos aprendizados, só que a gente fica focando na dor. Ah, eu fracassei porque a minha expectativa, porque eu desejava isso, então eu fracassei. E na verdade não, é a casca grossa que está nos formando para aquela vitória. Como que eu vou poder montar um grupo de 100 pessoas se eu não tiver estrutura para conhecer um grupo de 5? Foi assim a minha primeira mentoria de carreira. Eu tinha 6 pessoas. E hoje, na minha segunda turma de carreira, que é Vida de Mentora VDM, eu tô com 15. De repente, eu em julho, quando abri a Vida de Mentora, agosto, quando abri a Vida de Mentora número 1, eu não tinha estrutura para suportar 15 pessoas. E o Senhor me deu 6. Então, com essas 6, eu pude subir de nível para na segunda turma eu ter 15 e eu ter estrutura emocional, estrutura de metodologia para poder, ou seja, para a gente ter grandes vitórias, nós precisamos passar por pequenas batalhas, pequenas derrotas. Então, o fracasso, ele não é o diagnóstico. O fracasso, ele não é o ponto de chegada. Ele é definitivamente o ponto de partida. Partida. Quem nunca? Quem nunca fracassou? Como lidar? Eu trouxe aqui algumas questões, tá? Algumas questões. Eu preparei essa aula com muito carinho, com muito amor. Espero que a internet permita. Eu não sei o que está acontecendo com o meu celular.
de partida. É na ira, está nas escrituras, inclusive. É na ira que a gente se movimenta. Quando a gente tá bem, tá ganhando aquele saláriozinho, tá confortável, a gente fica lá a vida toda. Por quê? O cérebro da gente, ele precisa se sentir protegido. Porque nós fomos criados para fugir do dinossauro. Nós fomos criados para poder se proteger. Então a gente tem um sistema de proteção, que é o instinto de sobrevivência, que ele quer que a gente fique aonde a gente tá, porque aqui eu conheço, tá ruim, tá péssimo, tô ganhando pouco, não gosto do meu chefe, tô nessa relação péssima, não suporto olhar pra cara do meu marido. Ah, mas é pior ser ele. Então, o fracasso, ele é essa sensação de fracasso. Ela, quando a gente tem ela como diagnóstico, é porque a gente tem medo de sair de onde tá. Por conta desse instinto de sobrevivência, que eu prefiro estar aqui, mas pelo menos eu sei onde que eu tô pisando. Lá, que eu não sei, que eu nunca fui lá, eu não sei como que é aquele lugar. Então eu prefiro ficar aqui. É dor, é incômodo, mas eu já estou acostumada com isso aqui. Então tá tudo firmeza pra mim. O sucesso que é lá, que eu não conheço, então nós estamos muito mais acostumados a viver no fracasso do que no sucesso. O fracasso, ele é mais meu amigo do que o sucesso. Então nós temos muito medo do sucesso. Como que eu vou dar conta de tudo isso? Quando em uma mentoria que eu tava, uma pessoa perguntou assim pra mentora, não fui eu essa pessoa que perguntou, mas caiu pra mim como uma luva. E se eu não vender? E se eu não conseguir? Aí a mentora virou pra ela e falou, você vai estar exatamente onde você tá hoje. Agora, e se você vender você deu um ponto na frente. Cara, aquilo caiu pra mim assim como uma luva. Porque nós temos medo de lançar um produto e ele não vender. Nós temos medo de fazer um negócio e não rolar. De mostrar a nossa vulnerabilidade pra alguém e essa pessoa, ela dizer não pra gente. Então nós temos esse medo. Então a gente prefere ficar aqui na dor, que é uma dor já costumeira, do que tirar, né? Do que de repente conseguir sair dessa dor. Então o fracasso, ele nada menos, nada mais do que é uma belíssima zona de conforto. Ou melhor, de desconforto. Porque se eu não tô bem, eu não tô confortável. Se eu não ganho aquele salário que eu sou merecedora, eu não estou no conforto, eu estou no desconforto. Se eu não consigo fazer aquilo que me causa incômodo, eu estou no desconforto. Então, eu, por exemplo, eu vou demitir uma aluna, tomei essa decisão hoje, porque ela realmente ainda não chegou no momento de sair dessa zona de desconforto. E todos os dias a gente tem que sair dessa zona de desconforto. Todos os dias. Então, quando a gente lida com pessoas que não estão nesse movimento, elas levam a gente para junto delas. E a gente tem que andar com pessoas que vão fazer com que a gente dê passos que nos obrigue a fazer mais do que a gente faz. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa do que a gente fez ontem, a gente vai continuar nas mesmas situações. E é um hábito, tudo é hábito. Então a gente tem que ter o hábito de sucesso, a gente tem que ter o hábito de crescimento, o hábito de coisas novas. São hábitos novos que a gente se dispõe a colocar. Então o fracasso, ele nada menos, nada mais é do que eu continuar a fazer o que eu fazia ontem. Porque o ontem é igual a anteontem e assim sucessivamente. Agora, e o sucesso? O sucesso. O sucesso, olha que interessante aqui que eu anotei pra gente aqui. O sucesso, ele é um legado de falhas. Ele é um legado de fracassos. Porque o fracasso, ele não é um diagnóstico, ele é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Então, quantos fracassos eu tenho para chegar no sucesso? Há muitos anos atrás, eu estava numa mentoria do Marcos, não lembro agora o sobrenome dele. José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, então é Marcos Marques, que é um grandão aqui da internet. E eu tava numa mentoria dele e ele falou uma coisa pra mim que mudou meu jogo de vendas aqui, porque eu tinha muito medo de vendas. Eu achava que eu estava incomodando as pessoas quando eu ofertava o meu produto. Então eu estudava, eu fazia, eu preparava um produto que ia transformar a vida da pessoa e eu achava que eu estava incomodando ela. Gente, é muito pelo contrário. E aí ele virou e falou assim, em vendas é o seguinte... A cada 10 propostas, 9 vão dizer não pra você.
Aí todo mundo, é desanimador, né? Ele falou, não, muito pelo contrário, torça para que essas pessoas, esses 9 falem não logo. Então isso para mim mudou meu jogo de vendas naquele momento, porque quando uma pessoa dizia não pro meu orçamento, eu vibrava, porque eu queria que tivesse mais 8 rapidamente para chegar na minha venda. Então isso mudou a minha energia. E depois, com muitos outros aprendizados, eu fui fazer mentoria de vendas, porque eu tinha muito medo de ofertar o meu produto. Porque eu ofertava do jeito errado, evidente. Mas eu achava que vender era humilhante, ofertar era humilhante. Como que pode ser humilhante se eu vou ajudar uma pessoa? Isso é uma grande bênção. Mas hoje a gente não tá falando de venda, hoje a gente tá falando de fracasso e sucesso. Então, o fracasso, ele não é um diagnóstico. Ele é o ponto de partida. A ira. Quando eu olho e falo assim, eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais. É quando eu vou... O que eu preciso fazer? Eu não aguento mais. Eu não quero mais acordar e ir para aquele trabalho. Eu não quero mais lidar com aquele chefe. Eu não quero mais lidar com aquelas pessoas. Eu não quero mais fazer aquela função. O que eu preciso fazer? Então, dificilmente a gente sai de uma situação acostumeira, uma situação que a gente está há anos, porque o hábito é crônico. O hábito é crônico. Então a gente precisa entender que é uma doença o hábito. Todo hábito. A gente tem o hábito de escovar os dentes, a gente tem o hábito de orar, a gente tem o hábito de comer, a gente tem o hábito de dormir bem, a gente tem o hábito de dizer coisas boas, a gente tem o hábito de dizer coisas ruins. É hábito. Então a gente precisa intencionalmente colocar hábitos bons na nossa vida para que eles sejam a grande maioria. Porque a gente sempre vai ter hábitos ruins, mas a gente não pode permitir que a grande maioria da nossa vida seja repleta de hábitos ruins. Falar mal dos outros, maltratar os outros, reclamar da vida, comer ruim. Então, a grande maioria dos nossos hábitos devem ser positivos. E o hábito do sucesso e o hábito do fracasso. Todas as vezes que a gente erra, a gente olha pra dor e se coloca no ponto, não, mas eu não merecia isso. Ai, mas eu não acredito que João me traiu, ou João não combinou comigo. Ai, não sou merecedora porque eu sou muito batalhadora. E cadê o aprendizado daquilo? Aí o que acontece? A gente atrai novamente aquele tipo de situação. A gente acaba virando um imã daquilo. Por quê? Porque não teve o aprendizado. Então a gente tem que parar de focar, realmente é muito difícil. É um hábito mesmo, é muito difícil. Eu tô aqui no meio da dor, do emocional. Tô arrebentada, eu fui traída, fui magoada. Traída não é só de par de chifre na cabeça. Gente, tem que ter muita resiliência mesmo, vice. Misericórdia. Vamos que vamos. Eu não sei o quanto tempo vocês estão vendo, mas agora voltou pra mim. É o seguinte. O sucesso é um legado de falhas, Mingau. O sucesso, ele é um legado de falhas. Nós precisamos encontrar novas soluções. Tá caindo, acho. Internet tá paga, tá? Caro, inclusive. Bem caro. Então, vamos fazer o quê? Vamos que vamos. Eu trouxe aqui até algumas histórias da vida real de pessoas que caíram muito antes de se tornar quem elas são. A J.K. Rowling, que é nada menos, nada mais do que a maior do planeta Júpiter, planeta Júpiter-Marte, do planeta Terra, a autora de Harry Potter. Harry Potter. Ela foi negada por 12 editoras. Ela estava pensando em suicídio quando ela começou a escrever. Por isso que existe umas partes no Harry Potter que é sinistrona. Porque ela estava em deprê. Ela tinha sido negada por 12 editoras. Ela estava desempregada. Ela estava pensando em suicídio. E ela simplesmente é autora de Harry Potter, que é a saga mais famosa do mundo. Eu sou fãzérrima. Minha filha é fãzérrima. Nós somos Harry Potteras assumidas. Manu, ai, quanta gente linda. Então, a J.K. Rowling, ela, antes de ela se tornar a autora mais famosa e mais rica do mundo, que ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, inclusive, essa dor é muito impressa dentro da obra dela. Muitas coisas são definidas por aquele momento, ou seja, na ira, naquele momento de dor dela, ela escreveu obras que tem muito impresso a questão da depressão dela dentro de personagens, e cenários, e frases, e tarari, ao longo de toda a saga. Firmou? Albert Einstein. Com 4 anos ele não falava. O professor falava que ele tinha problemas mentais. Então, olha só, né? Então eu quero trazer aqui, ó. Michael Jordan.
Ele foi cortado do time da escola. E olha aqui um número importante aqui. Ele teve 9.000 fracassos, que foram 9.000 cestas erradas. Ele perdeu 300 jogos. E quem é Michael Jordan? Ele é uma lenda, né? Ele é um cara que para sempre ele vai ser lembrado como uma lenda do basquete mundial. Aqui é a turma aqui, ó, da mentoria. A mentoria da Tati Carvalho aqui em peso, hein? Comunitates em peso, hein? Faz teu produto, menina. Ela vai estar na próxima mentoria. Uma outra história aqui de fracasso. Walt Disney. Ele tinha criado um projeto e ele foi traído. Roubaram o projeto dele. A primeira falência dele foi aos 21 anos. Ele foi roubado aos 21 anos. E aí ele criou o Mickey. Gente, nossas histórias são nossa honra. Olha como esse óculos está torto. Nossas histórias são nossa honra. Obviamente que quando nós estamos dentro da dor, nós enxergamos só a dor. Pra quem não viu o filme A Cabana, tapa os ouvidos que vai rolar um spoiler aí. Mas tem uma cena do filme A Cabana, que até eu dava sempre esse filme na mentoria Se Enxerga, quando eu trabalhava com desenvolvimento humano, porque tem uma cena que Jesus fala para o ator lá, como que é o nome dele? Bom, what else? O ator principal entrar no barco. E aí o ator entrou, Mac, sei lá. Ele entrou no barco e o barco começou a afundar, e era uma água preta, parecia que ia sair uns monstros assim da água, que ele não conseguia enxergar, né? E aí ele começou a falar para Jesus: você que me mandou entrar no barco, o barco agora tá afundando. Aí Jesus virou para ele e falou: olhe para mim. E ele olhando para aquela, desesperado. Aí Jesus falou com ele mais sério, né? Olhe para mim. E na hora que ele olhou para Jesus, ele parou de afundar. O que eu tô querendo trazer com isso? Quando a gente tá dentro da dor, lá dentro da dor, nós olhamos a dor, nós olhamos todo, e a gente tem um negócio que a gente busca o acúmulo de outras dores, né? Como se a vida ela fosse feita de acúmulos ruins. A gente não tem essa mesma habilidade. Vai ficar horrível a gravação dessa live, mas o Senhor é meu pastor. Ele diz para eu não desistir, para eu ser persistente. Com queda de energia, com queda de... Daqui a pouco até a Tati cai aqui, mas a gente vai continuar. Vamos lá, para eu não perder o raciocínio. Nós, quando estamos dentro da dor, nós olhamos a dor. E nós precisamos olhar que é um processo da vida. Ninguém vai passar na vida sem passar por processo. Ai, mas é que a minha vida é muito difícil. Não. Se você tem uma cama para dormir, se você tem uma geladeira na sua casa, se você tem um ar-condicionado, se você tem um carro, se você... Não é. Nós achamos sempre que a nossa dor é muito maior do que a de todo mundo. Nós temos o direito de sofrer. Nós temos o direito de olhar e falar: poxa, hoje eu tô chateadona. Hoje eu tô no maior vibe ruim. Porque, poxa, eu tava super animada com aquele lançamento e eu não fiz nenhuma venda. Ou então, poxa, eu coloquei toda a minha energia naquela relação e aquele traste ou aquela trasta lá me traiu, me largou. Todo mundo tem o direito de sofrer. Só que a gente tem que olhar qual que é o tamanho da nossa dor. Será que eu tô sofrendo isso por isso? O corpo, ele não aguenta. O corpo, ele acha que ele tá numa guerra que ele não tá. Quando a gente sofre de ansiedade, sofre com todas essas pressões cumulativas, o corpo ele acha que ele tá numa guerra. Então a gente fica muito cansado, porque a gente tá lutando em volta, olha em volta. Tá acontecendo nada em volta de mim. Quando eu fico ansiosa, não vou ter dinheiro para pagar aquela conta. Oh, meu Deus, eu sempre faço tudo danado de errado. O meu corpo ele tá se preparando para uma guerra, mas não tá acontecendo nada. Então a gente gera um estresse muito grande no cérebro. E isso desgasta. Para quando vier a batalha, a gente tem que estar bem. Os 300, na história dos 300, eles desde os 7 anos de idade, eles iam treinar. Por isso que eles se tornaram os melhores guerreiros do mundo. Porque eles estavam treinando. E essa é a vida da gente. A gente tem que treinar. E aquele crush que deu um toco em nós. E aquele chefe que deu um despedido em nós. Deu de Roberto Justo em nós. Roberto Justo tá demitido. Causa dor? Causa, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Porque ninguém gosta de ser deixado de lado. Porque ninguém quer se sentir fracassado.
Ninguém quer passar por essa situação. Só que é inevitável ao longo do processo da vida. Quando eu sou rejeitada, eu não gosto. Seja em qualquer esfera. Uma amiga minha não me ligou de volta, eu me sinto rejeitada. Aí eu paro e falo, respira, Tatiana. Primeiro, você tá chateada porque você tá se sentindo rejeitada. Então você já entendeu porque você tá chateada. E tudo bem. Agora, será que essa sua amiga não é uma bestalhada? Será que essa sua amiga, ela realmente está não respondendo a sua ligação? Ou ela tá com a cabeça cheia, ou ela é uma bestada? Então a gente tem que sair dessa situação de dor, porque a gente gasta toda a nossa energia e para quando vier uma grande batalha, nós não temos energia para essa luta, porque a gente gastou toda ela onde não tinha que gastar. Então a live de hoje, falando sobre fracasso, eu quero trazer aqui que o fracasso, ele é o treinamento que a gente faz. Ele é o treinamento. Que se eu não tivesse fracassado em 2014 como palestrante, eu não teria vindo para a internet exclusivamente. Se eu não tivesse fracassado em 2018, eu não teria ido me formar em desenvolvimento humano, em analista comportamental, que eu pude ajudar milhares de pessoas de 2018 a 2021. Milhares de pessoas. Alves Rodrigues. Um beijo! Todo mundo tem história, que são oportunidades. Se eu não tivesse fracassado em maio de 2021, eu não teria tomado a maior decisão da minha vida profissional, que era migrar para a carreira. Desde o começo de 2019, minha coach de carreira, ela falava para mim, você tem que trabalhar com carreira, para de trabalhar com desenvolvimento humano, você tem que ir para a carreira, e eu lá, eu precisava cair, eu precisava vivenciar aquelas histórias, eu precisava vivenciar tudo aquilo, aquele processo. Quantas dores eu não vivi em 2018, 2019, 2020, para 2021, eu mudei a minha vida, eu simplesmente vim aqui e falei, gente, é o seguinte, estou mudando, beijo, tchau, quem quer, quem não quer, chulé. Quem quer, quem não quer, chulé. Eu vou poder ajudar muito mais, porque eu vou estar bem. Eu vou estar bem, então eu vou poder ajudar muito mais. Porque eu estou preparando para essa grande batalha. Com certeza o fracasso traz a semente de uma bênção. Não existe outra possibilidade. Porque tudo que vem do Senhor vem para o bem daquele que coopera com Ele. Tô amando essa live de hoje. Tô amando. Tudo tá acontecendo. Tudo. Vamos lá. Agora é ring light. Gente, tudo aconteceu nessa live. Tudo. Vou acender a luz então. Então, olha, por exemplo, quantas pessoas, vamos fazer sem ring light então. Quantas pessoas no mundo agora entrariam em pânico porque caiu a live, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tananã. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque a minha energia tá pra outra coisa. A minha energia não tá pra aqui pra luz. E aí a gente não pode se desgastar nisso. Por quê? Porque a gente tem que ter energia para as coisas certas. Então, o fracasso não é o diagnóstico. O fracasso é o momento que você vai falar, caraca, o Senhor quer que eu vá buscar outros conhecimentos. O Senhor não quer mais que eu fique aqui nessa empresa, ou dentro desse relacionamento, ou dentro dessa amizade. E o Senhor tá me mostrando e eu fico aqui. Ai não, mas é meu amigo desde a infância, eu tenho que aguentar esse louco aí que só me traz prejuízo. Quê? Não, ninguém é karma de ninguém. Bom, eu como cristã, eu não acredito em karma, porque karma vem de outras vidas e cristão é uma vida só, né? Então não existe karma. Olha que desculpa que a gente traz. Olha, esse amigo é um karma, esse relacionamento é um karma, esse trabalho é um karma, essa carreira é um karma. Gente, que é zona de conforto maior do que dizer que é um karma. Então, não, nós precisamos identificar que nós somos seres, agentes transformacionais, somos agentes de servir ao outro. E quando a gente não tá bem, a gente não consegue servir a ninguém. Então que nós possamos nos transformar para poder transformar a vida de outra pessoa. Firmou? Então eu trouxe aqui casos de pessoas que caíram muito antes de subir. Firmou? Quero trazer aqui 5 diquinhas para que você possa lidar com o fracasso. Como evitar essa sensação de fracasso.
Nós precisamos ter uma visão a longo prazo. E esse que é o negócio. A história que eu trouxe aqui do barco afundando no filme O Segredo. Né? A gente olha a curto prazo, a gente olha agora, olha a longo prazo. O que eu vou aprender com isso? Aqui eu tinha até colocado aqui uma referência. Salmo 1:6, vou abrir aqui. Então a gente tem que olhar a longo prazo, a longo prazo. Pô, o que eu tô aprendendo com isso? Eu sei que é difícil. Então quando nós estivermos dentro da dor, qual é o limite pra gente sofrer aquele luto? A gente tem que ter um limite pra sofrer o luto. Eu vou ficar o quê? 20 anos sofrendo essa término de relação? Eu vou ficar 20 anos sofrendo... Ai não, porque olha, eu sou traumatizada, porque eu tive um namorado. Até quando eu vou me colocar nessa situação? Até quando eu vou ficar vivenciando, prejudicando a minha vida? Porque há 20 anos aconteceu uma situação. Porque são as situações da vida, são várias. Nós precisamos evitar em nos colocar em situação de risco. E quem mais nos coloca em situação de risco somos nós mesmos. Eu coloquei aqui uma referência de Salmo 1:6. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Seja correto, congruente, entenda que cada questão que a gente coloca dentro da nossa vida, os nossos comportamentos, como a gente se comporta com as pessoas, com nós mesmos, nós temos que ter congruência, pensar bem, fazer bem, consumir o bem. Não existe a possibilidade de sair o azedo e o doce da mesma. Esses dias uma pessoa me chateou, aí ficou, você não me falou nada, porque eu falei que naquele momento não tinha como sair coisa boa da minha boca. E o Senhor diz que nós temos que ser seres agentes da edificação. Então o fracasso, essa sensação de fracasso, nos deixa amargos. Amargos. E quando nós estamos amargos, nós vemos o lado negativo das coisas. Nós perdemos a sensação de merecimento de coisas boas e nós nos colocamos em nova situação de perigo. Nós não somos prudentes. Aí o que acontece? Dá ruim. Aí dá ruim, aí a gente vira e fala, viu? Como minha vida não dá bom. Aí eu vou ficando cada vez mais amarga. E aí eu me coloco em situações e me relaciono com pessoas que vão me machucar porque eu estou muito bem naquele posicionamento. Então, que nós nos tornemos pessoas leves e não amargas, tá? E não amargas. Então, número 1 aqui. Tem uma visão a longo prazo. Uma visão a longo prazo. Tá doendo, deu ruim, tá. Vou sofrer, vou comprar um potão de sorvete, vou chorar. O crush me largou. Aquele emprego, fui mandado embora. Fiquei 20 anos me dedicando. Eu não fiz nada da minha vida. Começa daí. Quando é que alguém ou algo pode ser maior do que nós? Só o Senhor. Aí que tá tudo errado. Tudo que é maior do que nós, tira o lugar do Senhor. O Senhor nunca irá te decepcionar. Começa daí. Nunca dê para alguém tudo de ti, porque não vai sobrar nada para ti. Fiquei 20 anos naquela empresa, dei tudo de mim. Deu tudo de ti? Eu não dou tudo de mim, não. Tudo de mim eu só dou pro Senhor. Nem pra minha filha. Por quê? Porque tudo pode me decepcionar, menos o Senhor. Tudo que está acima de ti toma o lugar do Senhor. Aí não tem como, é inevitável se decepcionar. Tenha uma visão a longo prazo. Número 2. Nós precisamos ter controle emocional. Existe mais de 800 vezes na Bíblia. Todas as vezes que você assistiu uma live minha, uma aula minha, uma mentoria minha, você vai ouvir isso. Existe mais de 800 vezes as escrituras, a Bíblia falando, cuide do seu coração. O que isso significa? Controle as suas emoções. O Espírito Santo, ele diz que nós precisamos ter domínio próprio. Como que funciona isso? A gente vai sofrer. Porque nós não somos uma pedra. Nós vamos sofrer. Mas a gente tem que ter um período de luto. E depois a gente tem que trazer clareza para aquilo e buscar entendimento. Então a gente tem que ter controle sobre as nossas emoções. Então isso é um hábito, uma decisão que a gente toma, porque é muito difícil. Então o tempo todo a gente tem que trabalhar isso. E controle sobre as situações, controle financeiro, controle sobre as relações, controle sobre os vícios, vício da pornografia, vício da bebida, vício da droga, vício da baixa estima, vício do atrair pessoas que vão nos rejeitar, vício do fracasso, é tudo vício. Número 3, seja realista. Olha, eu quero emagrecer 20 quilos em 2 meses. Vai dar ruim. Então a gente tem que ter planos grandiosos para não desistir, mas nós temos que ser realistas, a gente não pode ser louquildo. Não, porque eu sonhei em casar com aquele cara para ele ser daquele jeito, ele me decepcionou porque ele não era louquildo.
Então a gente coloca muito nas costas das pessoas a responsabilidade de nos saciar, como se nós fôssemos uma criança que o mundo inteiro está pronto só para saciar as nossas necessidades. Isso é um comportamento infantilizado. Eu tenho várias vezes. Várias vezes acontece uma situação, ai que saco. Aí quando eu falo ai que saco, logo me vem um gatilho. Ai que saco por quê? Porque você é uma criança que quando não saiu do jeitinho que você desenhou, você ficou revoltadinha. Já me veio uma frase, eu mesma. Então, o ai que saco é o meu gatilho. Eu identifico quando eu tô sendo infantilizada e fantasiosa. Então, número 1, tem uma visão a longo prazo. Número 2, controle emocional. Número 3, ser realista. Número 4, visão de fora. Numa visão macro, numa visão de fora. Então eu tenho uma visão muito mais racional, com muito menos emoção. Então eu tomo decisões muito mais assertivas. Então as nossas decisões emocionais são as decisões que nos levam ao declínio. Então, é fundamental a gente fazer um exercício que eu vou ensinar aqui em 2 minutinhos, que é o seguinte. Quando a gente tá num palco, atuando, nós somos os atores, a atriz principal. Por isso que quando alguém fala assim, seja protagonista da sua vida, eu não concordo, nem um pouco. Pra mim, a gente tem que ser o diretor da nossa vida. Por quê? Porque a protagonista, ela tá lendo lá, e o diretor conduz a vida dela. O único momento que eu sou protagonista da minha vida é quando o Senhor, ele está conduzindo a minha vida. Mas aqui eu tenho que ser a diretora da minha vida. Por quê? Quando eu tô ali no palco, que o diretor ele conduz a minha vida, eu sou conduzida, eu não tô com as rédeas da minha vida. E eu tô dentro do personagem, eu tô vivendo. Tatiana, agora você tem que chorar, agora você tem que fazer. Eu tô dentro do personagem. O diretor que tá sentado lá, ele tá tendo uma visão muito... não, você tá falando muito alto, ou você não trouxe emoção. Ele tem uma visão muito mais... sistêmica, é uma visão muito mais racional sobre aquilo, muito mais ampla. Ele não está dentro da emoção. Nós temos que estar no palco e nós temos que duplicidade, a gente tem que sentar ali na plateia e ter uma visão da gente como diretor. Tatiana, você tá aí sofrendo desse jeito? Por esse emprego que não te valorizava? Não é assim que a gente trata uma outra pessoa de fora? Nossa amiga tá chorando por um crush e você aí sofrendo por esse traste? Você aí sofrendo desse jeito por esse cara que não valia nada? E por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente tá dentro da emoção e a gente tá dentro do processo de senso de injustiça. Eu não acho justo, porque eu fui muito boa, e ele me traiu, ele me largou. E a sua amiga, ela vem e fala assim, mas esse cara não vale nada, não te valorizava? Olha como você é bonita, mulher, como você é uma mulher interessante. Tem um monte de crush aí que vai querer você. Então a gente tem que ter uma visão de plateia ou de direção pra gente ter uma visão de fora. Me ajude, eu suplico. Não aguento meus filhos passando fome. Até pelo... Infelizmente aqui não é um momento, né, de trazer essa possibilidade aqui. Sugiro, Franca, que você vá a uma igreja perto da sua casa. Como aqui na minha igreja, a gente sempre ajuda pessoas. Então eu sugiro que você vá na casa do Senhor, porque eu tenho certeza que fome os seus filhos não passarão mais. É quase que o mingau derrubou tudo. Tá bom? Então vamos lá. Então, para finalizar aqui, separar e não generalizar. Separar e não generalizar. Nossa, mas em meados de 1847 aconteceu isso. Olha, mas eu me lembro que a terceira vez que aconteceu... Não, cada situação é uma situação. Porque nós não somos mais aquela pessoa. Eu não sou mais a Tatiana de 77. Eu não sou a Tatiana de 87, de 97, 2007, 2017. Eu não sou. Então é fundamental que nós entendamos que cada situação é uma situação e a gente precisa aprender com ela. Se eu, de alguma maneira, eu esteja repetindo padrões, atraindo situações, esses dias eu comecei a ver, falando, eu tô atraindo uns crush errado.
Vou ter que fazer uma análise. Tô atraindo uns crush errado, nada a ver. Preciso mudar, que essa é a minha mentalidade. Essa atração meio de bem. O negócio tá em mim. Porque eu tô atraindo esses crush nada a ver. Brincadeiras à parte, quando a gente começa a atrair situações, a gente tem que fazer uma revival aqui, a gente tem que trazer uma nova perspectiva. Porque a gente acaba atraindo os mesmos problemas, as mesmas situações, porque a gente quer estar na zona de conforto. Zona de conforto é mesmo que esteja ruim, eu me sinto mais confortável dentro dessa situação que eu conheço do que numa situação ali na frente que eu não conheço. Isso acontece muito quando eu atendia como coach de relacionamento, pessoas que não estavam mais felizes dentro de um relacionamento, mas elas não queriam sair daquele relacionamento. Por quê? Por quê? Porque elas não sabiam como seria a vida delas fora de um relacionamento. Né? Nossa, mas eu nem imagino, nem consigo prospectar. Porque a gente não consegue prospectar aquilo que a gente nunca vivenciou. Só para que a gente tenha uma noção, a gente não... Boa noite, Vivi, Karina. Só para que a gente tenha uma noção, a gente nunca na vida da gente a gente vai sonhar com algo que a gente nunca tenha visto. Todas as pessoas que a gente vê em sonho, a gente viu em algum momento. Seja na rua, seja na televisão. Então, o nosso cérebro, ele não capta tudo que a gente vê. O nosso cérebro capta só uma parte. Então, às vezes, a gente viu, sei lá, uma pessoa num filme, lá atrás, naqueles figurantes. O nosso cérebro gravou aquela imagem. Aí a gente vê num sonho. Aí a gente acha que a gente sonha com uma pessoa que a gente não conhece. Não, é impossível. Só para que a gente tenha uma noção, a gente não sonha com a morte. Por quê? Porque não tem como trazer essa perspectiva para o nosso cérebro. Então, quando a gente não vê como que eu vou ser fora desse trabalho, ou fora dessa relação, numa coisa que eu nunca vi, o meu cérebro, ele se sente indisposto, desesperado, ansioso. Eu prefiro estar nesse relacionamento tóxico, doentio, ou nesse trabalho que me acaba, do que o meu cérebro, ele não tá captando essa informação, eu não consigo projetar. Por quê? Porque eu nunca vivenciei. Mas eu garanto 100% que a vida ela é feita de questões extraordinárias. Porque tudo coopera para o bem daquele que o ama. Todas as vezes que acontece uma situação que me machuca demais mesmo, porque eu sou muito sensível, muito. E eu fico muito chateada com algumas situações. Aí vem logo aquele, senso de, nossa, mas eu sou tão legal com as pessoas, eu ajudo tantas pessoas, eu não mereço isso. Aí já vem, aí isso aí é emoção. É a hora que eu entro no barco, o barco começa a afundar. E aí eu venho o quê? Com a razão. Aí a razão chega e fala, Senhor, não gosto de gente com auto-piedoso, não. O Senhor te fez para você ser ousada e vitoriosa. Já tira esse discurso falido daí. Logo eu mesma já mudo a minha frase. E aí eu imediatamente começo a dizer, tudo coopera para o bem daquele que o ama. Ou seja, se está acontecendo isso ruim, não é uma perda, não é uma coisa que eu tô perdendo, tá tirando. O Senhor, ele está me tirando isso porque ele tem algo muito maior para mim. E hoje eu não consigo ter essa percepção. Então eu fico repetidamente dizendo, tudo coopera para o bem daquele que eu amo, tudo coopera para o bem daquele que eu amo. Em poucos minutos o meu corpo ele já começa a ficar mais tranquilo, ele já começa a ficar mais... Por quê? Porque intencionalmente a gente precisa buscar ações que nos tire da dor, que nos tire da zona de dor, porque nós viemos no mundo para ser feliz, para ter muitas tribulações. Mas o Senhor é promessa do Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir. Terás tribulações, porém eu estarei contigo. Então não existe a possibilidade da gente temer se nós estamos no colo do Senhor. Bom, nós passamos aqui por tantas tribulações nessa live. Essa live já falhou umas 5 vezes. Aqui o ring light deu zica. Olha, gente, aconteceu de tudo. Por quê? Porque é a live do fracasso.